Um profeta na selva de cimento, um dos cristãos mais proeminentes dos últimos 50 anos. Polêmico, veemente, até rude às vezes, mas inquestionavelmente honesto e frutífero. Como pôde um obscuro pregador rural norte-americano converter-se quase em uma lenda viva, protagonista indubitável da cena evangélica mundial, admirado e criticado ao mesmo tempo, mas dificilmente ignorado, por causa das suas gigantescas e ousadas pregações? Como pôde um pregador das ruas, com escassa preparação acadêmica e nenhuma preparação profissional, levantar e sustentar um ministério que recuperou milhares de homens e mulheres das drogas em todo o mundo, com a maior eficácia conhecida em instituições do ramo? Há poucos meses de sua morte, até sem ter ainda a perspectiva suficiente para avaliar cabalmente a sua pessoa e a sua obra, David Wilkerson pôde ser considerado uma figura emblemática nos finais do século XX, uma das grandes testemunhas da fé da história recente da Igreja. David Wilkerson nasceu em Raymond, Indiana, nos Estados Unidos em 1931. Foi o segundo filho de uma família de crentes pentecostais. Criou-se em Barnesville, Pensilvânia, sob a influência de seu pai e de seu avô, ambos pregadores, em uma casa cheia de Bíblias. Começou a pregar aos 14 anos. Depois da escola secundária, estudou no Central Bible Institute, de 1951 a 1952. Das Assembleias de Deus, a fim de preparar-se para o ministério. Em 1953, se casou com Gwen Wilkerson e começou a servir como pastor junto com a sua esposa em pequenas igrejas. Em 1958, enquanto orava tarde da noite, uma ilustração que aparecia na revista Life chamou poderosamente a sua atenção. Acerca de 7 adolescentes da cidade de Nova York, acusados de assassinato de um menino doente. Mais tarde, escreveu que se sentiu movido de compaixão e se sentiu atraído para essa cidade pouco tempo depois. Passar a ajudar e pregar o Evangelho a jovens bandidos e viciados nas drogas. Trabalho que começou imediatamente a fazer e que continuou na década de 60. Assim começou o seu ministério de rua, entre os que um escritor chamou desesperados, confundidos e a miúde violentos jovens viciados. Desde então, seu ministério se caracterizou pelo contato pessoal com as pessoas e por seu estilo de pregação franco e direto. Esse mesmo ano fundou o Ministério Desafio Juvenil, um programa cristão de recuperação de drogados, com uma rede social cristã e centros de trabalhos e evangelização, que chegou a jovens e adultos em todo o mundo. Seu efeito tem sido investigado e documentado reiteradamente, e seus resultados mostraram ser absolutamente assombrosos. O Desafio Juvenil cresceu até converter-se no maior, no mais antigo e mais bem-sucedido programa de recuperação antidrogas de sua classe, com mais de 170 centros nos Estados Unidos e 250 no mundo. Em uma pesquisa do Instituto Nacional de Abuso da Droga dos Estados Unidos, em 1975, o Desafio Juvenil demonstrou ter 86% ou mais de êxito na recuperação de viciados, além de que o índice de reincidência é notavelmente baixo. A investigação reconheceu também qual era o aspecto mais distintivo do programa, que veio a ser conhecido como o fator Jesus. Wilkerson ganhou reconhecimento nacional depois que foi publicado em 1963 o livro A Cruz e o Punhal, sobre o início do seu ministério na rua. O livro se converteu em um best-seller, com mais de 500 milhões de cópias publicadas em mais de 30 idiomas, e foi considerado entre os 100 livros cristãos mais importantes do século XX.
Na Cruz e o Punhal, Wilkerson relata, entre outras coisas, a conversão do marginal Nick Cruz, quem mais tarde se converteu em um evangelista. Em 1970, A Cruz e o Punhal se converteu em um filme de Hollywood protagonizado por Pat Boone com David Wilkerson e Eric Estrada como Nick Cruz, que registrou 50 milhões de espectadores. As filmagens foram fiscalizadas pessoalmente por Wilkerson. Para muitos, o livro A Cruz e o Punhal mudou a face da evangelização no mundo ocidental e inspirou e estimulou aos cristãos de todo o mundo a dar um passo de fé. Também marcou o começo do movimento carismático atual, tanto entre católicos como entre os protestantes, que começaram a se interessar pelo dom de línguas. Em 1971, fundou o Desafio Mundial. Ao lado deste ministério foram organizadas cruzadas e conferências, publicações e distribuição de livros e tratados, produzido vídeos, promovida a evangelização nas ruas, estabelecido programas de alimentação e reabilitação para drogados e alcoólicos, e outras iniciativas de caridade em um esforço gigantesco de ajuda espiritual e material aos necessitados em todo o mundo. O seu excelente trabalho humanitário foi citado publicamente como exemplo pelo presidente George Bush. Em abril de 1973, Wilkerson publicou A Visão, um livro de profecias que pôs o seu autor no olho do furacão. Nele foram anunciados numerosos atos proféticos relativos aos Estados Unidos, América Latina e o mundo. Da publicação de A Visão, Wilkerson seguiu produzindo livros proféticos com predições mais específicas de desastres econômicos, escassez de mantimentos, aumento da delinquência e, em última instância, da queda da grandeza dos Estados Unidos. Nos fins dos anos 90, com a publicação do livro O Plano de Deus para Proteger o Seu Povo diante da chegada da depressão, instou ao povo cristão a armazenar alimentos, água e remédios por causa de iminentes desastres. As suas últimas expressões apontaram para o estado lamentável da Igreja, em particular dos países ocidentais. Foi especialmente crítico com o movimento da prosperidade, a maior aberração do Evangelho em toda a sua história, o qual identifica muitos enganos doutrinários, alguns de gravidade suficiente para colocar os seus seguidores em uma posição muito séria para com Deus. Também atacou fortemente aqueles que não falam da cruz nem da santidade, do pecado nem do juízo. Mas, em contrapartida, predisse que a Igreja na Ásia e África experimentaria uma grande prosperidade, embora sob condições severas, se não terríveis. David Wilkerson enfrentou constantemente críticas de vários setores, mas não só por suas expressões proféticas, mas no geral por seu caráter excêntrico, sem deixar de ser respeitado pela comunidade cristã em geral, provavelmente devido a seu sério e firme enfoque ministerial e por atrever-se a entrar no gueto e nos bairros marginais de Nova York para ajudar as gangues e aos drogados. Não só entrou nas ruas mais perigosas da cidade para ajudar os marginais, mas mais tarde iria estabelecer uma igreja ali, depois de ter estado radicado por vários anos no Texas. Em 1986, voltou para a encruzilhada do mundo. À meia-noite, durante o seu período de oração, o coração de Wilkerson se rompeu uma vez mais e sentiu que o Espírito Santo o chamava a voltar para essa cidade e levantar um ministério em Times Square. Nesse momento, a igreja de Times Square, uma igreja não denominacional, nasceu em seu coração. Este foi o seu segundo movimento para Nova York, 28 anos depois do primeiro. Wilkerson e sua esposa Gwen se mudaram para Nova York, que no início da igreja Times Square
em 1987 e em 2006 começaram a dividir o seu tempo entre Nova York e Texas. Tiveram 4 filhos e 11 netos. Em 27 de abril de 2011, enquanto dirigia para o leste pela Rota 175 no Texas, em companhia de sua esposa, Wilkerson cruzou para a pista contrária e colidiu frontalmente com um caminhão com reboque e foi declarado morto no lugar. A sua esposa Gwen, que tinha colocado seu cinto, apenas teve ferimentos leves. Wilkerson tinha 79 anos de idade. No último post do seu blog, Wilkerson escreveu o seguinte: aqueles que atravessam o vale da sombra da morte, escutem esta palavra. O pranto durará por algumas noites escuras e horríveis, e nessa escuridão você de repente escutará um pai sussurrar: eu estou convosco. Não posso te dizer porque neste momento, mas um dia tudo terá sentido. Verás que tudo era parte do meu plano. Não foi um acidente. Da influência em sua vida e ministério, deixou o legado de servir a humanidade cheios do Espírito, que o revestimento de poder do Espírito Santo tem como fim servir com valentia e compaixão as pessoas desesperadas, não simplesmente procurar uma experiência religiosa emocional autogratificante. Muito antes da ação social ou o serviço compassivo, sejam palavras em voga na igreja, Wilkerson o assumia, não pelo interesse de fazer algo relevante, mas a partir de um sentido puro do chamado divino. A ênfase renovada de hoje no ministério compassivo entre pentecostais e evangélicos deve muito ao seu exemplo. Uma renovada reverência por Deus. A santidade pode parecer um termo antiquado para os nossos padrões, mas não para Deus. Isso é o que diria Wilkerson, uma e outra vez. Os seguidores de Cristo, todavia, são chamados para serem santos, assim como Deus é santo. 1 Pedro 1,16. As cruzadas juvenis nos ajudam a considerar a conexão entre a santidade bíblica e a integridade pessoal. A saúde adquiriu nova significação através deste líder cristão, saúde da mente e da alma. Wilkerson foi conhecido por décadas por seu inflexível estilo de pregação e chamado à santidade, enquanto que alguns têm sentido sua mensagem muitas vezes profética em sua honradez emocional e ética bíblica. Outros o qualificaram como irrelevante, anacrônico ou fora de moda. Wilkerson pregou constante e firmemente contra o pecado, possivelmente porque ele conheceu de primeira fonte o que o pecado podia causar em uma vida. Os rostos incontáveis de vidas desamparadas e os gritos dos viciados endurecidos possivelmente despertaram uma ira dentro da sua alma. Ira contra o pecado e contra o inimigo das nossas almas, que soava em sua pregação como um clamor comovedor. Reconhecer os sinais dos tempos, Wilkerson viu e acreditou constantemente que o juízo de Deus é inevitável e que os cristãos devem ser persuadidos a arrepender-se e a orar. Quando ele era intitulado por outros de profeta, citava frequentemente a Amós: não sou profeta, nem sou filho de profeta. Os seus escritos proféticos, no entanto, marcam a diferença. Wilkerson trouxe advertências e esperança de Cristo não só aos drogados, mas também à igreja. Ele nos rogava a ler os sinais dos tempos.